as ruas, os rios, as vias. A geografia pode determinar como as comunidades se organizam, assim como os homens podem desafiar a natureza e alterá-la radicalmente. Na costa do Dendê, ambas as coisas acontecem até mesmo de forma simultânea, de modo que não existe um panorama que unifique a organização urbana da região. São mangues, rios, restingas, praias, Mata Atlântica, a natureza se impondo a estradas, áreas industriais, calçamento e sendo desafiada por eles. Em uma população tradicional, com menos recursos, cujos ancestrais estão no local há tempos e há uma maior dependência de recursos naturais, existe a tendência de a ocupação seguir um padrão mais respeitoso. As pessoas sabem que estão sujeitas às limitações do espaço físico e não têm muitos meios financeiros e materiais para modificá-lo, explica Mariana Falcone Guerra, arquiteta e doutoranda em planejamento urbano e regional. Nesse caso, fazem um tipo de ocupação que convive bem com o meio, sem intervenções de grande impacto, como vastos cortes e aterros, construções de edifícios com fundações profundas, etc. Na maior parte das obras de loteamentos, não existe tanto esse cuidado. Por exemplo, se houver um mangue, ou um terreno em declive, provavelmente vão aterrar, completa. Tome-se a ilha de Boipeba como um exemplo perfeito de meio do caminho entre esses dois extremos descritos por Mariana Guerra. A vila tem fundações que remontam a uma residência jesuíta iniciada em 1537. Devido à resistência belicosa dos aimorés, a colonização não avançou muito por lá, de maneira que a vila é, hoje, a parte mais urbanizada, o que não a impede de ser chamada de Velha Boipeba. Ela ainda preserva suas ruas de paralelepípedos, edificações de apenas 2 andares e ruas que se apresentam com curvas que fizeram o possível para se adaptar à topografia local. Eu conheci um paisagista que dizia que o caminho quem faz é o pé. Não adianta criar o caminho, porque quem vai fazê-lo é o pé do homem, rememorar a Maca. De fato, a vila de Boipeba é reflexo dessa adaptação do homem ao meio. Porém, mais ao sul da ilha, temos o povoado de São Sebastião, popularmente conhecido como Cova da Onça. Ali, as ruas, ainda de terra, guardam uma placidez que parece não pertencer a esse século de ansiedade e falsa urgência. Caminhar por elas é encontrar pessoas ocupando-se com não mais que a própria vida, vivendo em casas coloridas que respeitam os limites da densa vegetação que se aproxima do litoral. É verdade que os poucos restaurantes que representam boa parte da economia turística local avançaram na estreita faixa de areia, mas de modo geral a ocupação respeitou os desafios impostos pelo meio. Difícil precisar se o meio de vida foi determinante para esse respeito ou se, ao contrário, o meio de vida foi determinado pelas restrições geográficas. Seja como for, ali estabeleceu-se uma relação mais harmoniosa. Já na ilha de Tinharé, que como Boipeba é parte do município arquipélago de Cairu, a ocupação assumiu muitas formas. Ali fica a vila de Morro de São Paulo, o destino turístico mais conhecido de toda a costa do Dendê. Na vila e nas 3 primeiras praias, hoje conhecidas sucintamente como Primeira, Segunda e Terceira, a civilização se aproximou com certa ferocidade nos anos recentes. Houve um crescimento forte do turismo na região e não tivemos uma estrutura para receber essa população toda, reconhece o gaúcho Christian Willi, proprietário de 2 pousadas em Morro de São Paulo e presidente da Associação de Empresas de Hotéis de Cairu.
nosso objetivo hoje é continuar pequenos. A meta, como associação, é tornar aqui o segundo, se não o primeiro, destino sustentável do país. Para isso, estamos entrando em nosso próprio corpo e cortando algumas doenças que a gente tem, como a circulação de veículos e a presença do lixão. A ideia é preservar a região com o turismo sustentável, diz. Quando a gente chegou aqui, isso era uma ilha da fantasia, um sonho encantado de beleza, conta Mercedes Lubiana Mirabelli, empresária capixaba que se estabeleceu em Morro de São Paulo em 1986. E acrescenta, assim como eu me apaixonei pela região e fiquei, acho que todo mundo tem o direito de se apaixonar e ficar, desde que se tenha ordem e estrutura para isso. De fato, Morro de São Paulo atraiu muitos empreendedores de outros estados e até de outros países, e a presença deles mudou irreversivelmente a região. O turismo se fortaleceu, e muitos dos nativos com quem conversamos reconhecem que houve um desenvolvimento econômico a reboque desses empreendimentos. Por outro lado, lamentam o que consideram a perda do caráter idílico da vila. Mas até hoje Morro tem esse grande encanto, todo mundo que vem aqui volta, pondera Mercedes. A topografia é perfeita, você chega sozinho e em meia hora já tem um grupo de amigos, diz ela. É até possível supor que esse ajuntamento favoreça o entrosamento, que realmente acontece com facilidade por ali. Há lugares, porém, onde movimentação alguma chega. A via mais agreste, na qual se nota o caminho em estado mais bruto, está na Restinga, nome dado à vegetação que nasce em meio às dunas. A APA, Área de Preservação Ambiental, do Pratigi, drenada pela bacia do Rio Juliana e outras 10 sub-bacias, e a Restinga de Tinharé são os últimos redutos dessa vegetação na costa do Dendê. Essa é uma das áreas de preservação mais importantes para a fauna, resume Moacir Santos Tinoco, doutor em Biologia da Conservação pela Escola de Antropologia e Conservação na Universidade de Kent, em Canterbury, Inglaterra, e coordenador da maior pesquisa já empreendida sobre o tema. Ali, não faz sentido falar em ocupações. Pelo contrário, são áreas praticamente despovoadas e que por sua característica árida e arenosa conseguem deter ou, ao menos, retardar o avanço de construções. Um sobrevoo de helicóptero permite um exame dessa situação toda por uma perspectiva distinta. E assim se faz, da aeronave, é possível que Moacir Tinoco constate que a área preservada da Restinga é maior do que ele calculava. Ao mesmo tempo, podemos observar quão tortuosos e aglomerados se fizeram os caminhos expandidos de Morro de São Paulo, à exceção da 4ª e 5ª praia, mas isso é assunto para outro capítulo deste livro. Em Valença, maior cidade da costa do Dendê, as vias assumem múltiplas identidades, a depender da parte da cidade por onde se trafega. O visitante que chega pelo Rio Una e vê a agitação de Tento, bairro que se formou a partir do movimento comercial gerado pelas embarcações de pesca e transporte, nem desconfia que, não muito longe dali, encontrará a sossegada comunidade da Cajaíba. Nela, as construções às margens da estrada mal ocultam os pequenos, mas frondosos, dendezais. E quem adentrar um pouco mais na comunidade terá o silêncio dos mangues, quebrados apenas pelas conversas dos pescadores e marisqueiras que lá vivem ou pelo ruído animado de seus filhos brincando. Em comum a ambos os lugares,
o fato de a pesca e a mariscagem serem as atividades mais importantes dos residentes e o apreço que eles têm pela região na qual escolheram morar. Sou nascida e criada no Tento, e daqui só saio de pé junto, diz Juvelina Azevedo dos Santos Brito, 73 anos, todos vividos no bairro dos Pescadores. Dona Juvelina viu o bairro mudar bastante ao longo das últimas 3 décadas. Tranquilidade é o que menos tem por aqui. Cresceu muito, ela diz. Mas ainda tem respeito, tem a melhor comida da região, completa, justificando seu desejo de permanecer ali. Marisqueira durante anos, hoje está aposentada e toca um pequeno comércio de mariscas, azeite, peixe seco e, como ela diz, mais umas miudezas na frente de sua própria casa, de onde vê todo o movimento à beira do rio. E que movimento! Todo mundo aqui aprendeu a pescar na raça, garante o pescador Luiz Xavier. Às vezes, o pai de um é carpinteiro, o do outro tem comércio. Cada um na sua coisa. Mas o mar puxa, atrai. Seu colega Carlos Queiroz completa, o cara que se prontificar a vir e ficar olhando isso aqui o rio, uma hora vai ter vontade de comprar uma canoa ou um barco desses aí. Ainda assim, a atração pode se tornar hereditária. O pai de Luiz, hoje aposentado, era pescador, como ainda o são Luiz, seus 2 irmãos e um sobrinho. Mas histórias como a deles são menos frequentes. Quando você aborda os pescadores, a maioria afirma que aprendeu o ofício sozinho ou com um patrão, já que os donos de barcos quase sempre precisam de tripulantes para ajudar na labuta. Na verdade, as funções nesse universo tendem a se misturar. A única separação de tarefas mais comum é a limpeza dos mariscas, que, na maioria das vezes, é feita por mulheres. Quando o pescador não tem uma companheira, porém, cabe a ele a função de mariscar. Nos demais casos, donos de barco e pescadores cuidam tanto da pesca como da manutenção do barco e dos equipamentos, e não raro das vendas dos produtos também. Iracema Queiroz, pescadora, marisqueira e dona de bar, acumula todas essas funções e ainda cuida de seu bar, o Ratoeira, situado na margem do rio. Eu abro o bar à tarde, chego umas 5, dependendo da estação da maré, e fico até umas 3 ou 4 horas da manhã. Aí acordo às 6 para ir pro mar pescar, conta. Há 20 anos ela leva essa rotina, de domingo a domingo. Às vezes, eu tiro uma terça ou quarta-feira para descansar, mas já me acostumei a isso. Mesmo com as jornadas extensas e os longos períodos no mar, é difícil encontrar quem queira abandonar essa vida. O mar é uma aventura, nenhum dia é igual ao outro e você não sabe o que vai dar, diz o pescador Josival Santana. O imprevisível, no caso, não está diretamente ligado a risco de vida. Como diz Josival, é difícil na área da gente ter naufrágio. Já aconteceu, mais de 10 anos atrás. As surpresas ficam por conta das dificuldades do processo da pesca em si e de eventuais rusgas que podem aparecer entre as tripulações. Em terra, tais rusgas não são aparentes. Mas a urbanização briga com a paisagem, os lotes mostram-se, em sua maioria, bastante estreitos, deixando as casas muito próximas entre si. Várias delas estão inacabadas, de modo que uma fachada bem cuidada pode esconder uma lateral ainda em bloco, sem acabamento ou pintura. Pequenas barracas servem de comércio, misturando-se ao intenso trânsito de caminhões e pequenos utilitários,
que fazem o transporte das mercadorias pescadas. Aqui e ali, alguns carros abandonados estão incorporados ao cenário sabe-se lá há quantos anos. Quanto mais distante do rio, mais residencial se torna o cenário, com muitas casas antigas e pequenas, outras novas e maiores e alguns bares. Com o passar do tempo, as casinhas pobres começaram a ficar gradeadas, e as pessoas sumiram das portas durante a noite, diz Moacir Saraiva, escritor e professor aposentado que foi responsável pela instalação do Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, local em 1995. Saraiva nota a mudança no bairro, acusada por quase todos os entrevistados. Porém, tanto ele quanto os demais reconhecem que o bairro ainda é uma comunidade, que mantém um forte sentimento de união entre todos que ali vivem. Todas as sextas-feiras, essa comunidade se expande, a ponto de o trânsito pela manhã ficar bastante lento. Explica-se, é dia de feira, e mercadores tanto do varejo quanto do atacado, vindos de todo o Baixo Sul, trazem suas mercadorias, de peixe seco a ervas naturais, com alto fluxo de entrada e saída ao longo do dia. De alguma maneira, a aglomeração encontra sua ordem, ou, ao menos, sua funcionalidade, e o passeio se transforma em uma jornada por diferentes sabores, cores, pessoas, sotaques, posições políticas. Você escutará muitas, mesmo sem as ter solicitado, e admiráveis variações da engenhosidade humana. Neste último caso, não há como não destacar os caminhões que transportam os pesados cachos de banana e de dendê. A banana aparece principalmente em sua versão da terra, item indispensável no café da manhã da costa do Dendê. Sua chegada em caçambas que abrigam os cachos perfeitamente empilhados, encaixados de modo a deixar o mínimo espaço entre eles, é uma visão que fica na memória tanto quanto uma obra de arte impressionante ou um belo pôr do sol. Como conseguem tal encaixe é um enigma. Só quem está no ramo mesmo é que sabe, pontuar a Maca. Já os cachos de dendê, com seus espinhos, dificilmente seriam cogitados como um bom lugar para se sentar, mas é exatamente isso que seus transportadores fazem, sem sequer se arranhar. Por experiência própria, recomendamos que você não tente imitá-los. Uma parte considerável da feira ocorre sob uma estrutura coberta, e ali estão os bares, lanchonetes e produtos perecíveis. A outra ocorre nas ruas. No entorno, muitas lojas, algumas pousadas, parte delas fechada. É que hoje em dia está meio parado, diz Geraldo, dono de uma pousada nas redondezas. É de se perguntar como era no passado, porque o parado que ele nos mostra se assemelha ao movimento dos sonhos de muitas feiras livres pelo país afora. Ainda que existam alguns nostálgicos de um tempo mais tranquilo, é perceptível que o bairro acelerou sua urbanização justamente por conta do movimento. A demanda comercial também influenciou a paisagem da já citada Cajaíba, mas de outra forma. Ali, há uma ocupação grande à beira da estrada. Como descrevem os antropólogos portugueses João de Pina Cabral e Wanda Aparecida da Silva, as gentes que viviam nos sopés das colinas e trabalhavam nas fazendas que ficam para o interior do manguezal vêm deslocando-se progressivamente para a beira da estrada, criando tipicamente povoações sem centro visível, cuja estruturação espacial não é outra que a lógica sequencial da estrada. Nessa margem de rodovia, misturam-se casas,
barracas de madeira que comercializam produtos locais e alguns dos restaurantes mais frequentados da região, os quais raramente servem pratos que não os típicos. Porém, quanto mais o viajante se afasta da margem da rodovia, mais encontra ruas tranquilas, a pequena igreja de São Francisco e os manguezais. O povo aqui vive muito do dendê e da pescaria, conta Luiz Eduardo Silva Pereira, o Barroso, guarda municipal e dono do restaurante que leva seu apelido. De fato, ali são muitos os rodões e os casebres dos pescadores. Porém, como nenhum dos dois representava grandes quantidades, a região não teve uma exploração comercial desmedida e, por isso, mantém as características mais idílicas, as quais são reconhecidas e valorizadas por seus habitantes. Quando eu vou para uma cidade, não gosto, não? É muita fumaça. Gosto é de ficar aqui, com esse verde, essa tranquilidade, diz Barroso. Eu me adapto aqui porque não falta nada. Só falta para quem não tem coragem de trabalhar, diz Soraya Souza, pescadora de sururu que já morou em várias cidades do Brasil e diz ter encontrado em Cajaíba o seu lugar. Aqui mesmo a gente tira sururu e já dá para fazer uma muqueca. Tira siri, ostra. E não precisa que os outros mandem, faça isso, faça aquilo. Não tem horário, se a gente quiser, vai trabalhar, se não quiser, não vai. O bom é isso tudo, diz a pescadora Soraya. Cajaíba e Tento, porém, compartilham de uma mesma preocupação, a mudança nos seus modos de trabalho. Meus pais foram criados com a pesca, eu e meus irmãos também, mas meus filhos hoje já trabalham em outros ramos na cidade, conta José Carlos Rosa Souza, o Carlinhos. Pescador desde sempre, ele pratica a pesca de camboa, modalidade artesanal praticada em currais de pesca e que já não é mais frequente como na sua juventude. O pessoal mais velho foi abandonando e os mais jovens não querem mais. O pensamento deles é diferente hoje. A colheita do dendê também é outra prática que se modificou. Tenho um tio que subia na peia de corda e cortava de bambu. Hoje a peia é de aço, mas o pessoal moderno não quer mais, conta Carlinhos. Persílio, um agricultor que encontramos no povoado do Bonfim, diz que o problema se repete por lá, às vezes, a gente quer pagar alguém para subir na peia e cortar o dendê, mas não encontra quem faça. Carlinhos atribui esse desinteresse pelas práticas mais antigas à atratividade dos empregos na zona urbana. Eu mesmo fiz questão de que meus filhos estudassem para arrumar outra coisa, confessa. Na pesca, por sua vez, a questão é mais tecnológica. Hoje está se investindo muito em pesca de cativeiro, então acredito que vai chegar um momento em que a pesca de prospecção no mar vai ser para pegar peixe ornamental, algo assim, arrisca Moacir Saraiva. Ambas as questões provocam a migração não só para as áreas urbanas, mas também para toda a região. Afinal, o fluxo migratório entre as cidades é uma constante na Bahia, e a Costa do Dendê não é exceção. É um mundo de gente em movimento por uma terra que está sempre a ser conquistada pela presença humana e onde a presença humana é sempre a condição de existência desse mundo.